como é que foi a reação a este prémio, a esta possibilidade de fazer esta peça de espaço público para Braga? Como é que foi a reação? Então, foi extremamente positiva, como podes imaginar, e é uma oportunidade para mim única de poder realizar um trabalho desse tamanho também, dessa importância numa cidade como Braga, uma cidade que eu já conheço e da qual gosto muito. Um trabalho que inclusive foi pensado especificamente para esta cidade. Trabalhar no espaço público para mim é sempre uma oportunidade, um privilégio muito grande. De fato, eu acho que como artista é precisamente nesse contexto que nós conseguimos dialogar de uma forma melhor e criar de uma forma melhor uma relação com um público mais alargado. E achas que a tua primeira vocação ou a tua primeira formação como antropólogo contribuiu para tu pensares este projeto da forma que tu pensaste? A formação inicial em antropologia tem e está muitas vezes na base de muitos dos projetos de arte que eu faço. Está do ponto de vista conceitual, portanto, tem um elemento muito grande de reflexão sobre alguns dos temas que são temas centrais também da antropologia. Nos últimos anos, por exemplo, eu estou a trabalhar muito sobre o conceito de habitar, numa perspectiva antropológica e filosófica, que quer dizer habitar, estar no mundo. Isso por um lado. Por outro lado, é extremamente importante para mim a formação em antropologia, porque acho que me tornou extremamente sensível ao contexto de realização dos trabalhos. Fala-nos lá então deste teu refúgio. Conta-nos de que forma é que podemos até ver imagens de como pensaste o teu projeto. Fala-nos de como é que o relacionaste com a cidade, com os seus elementos patrimoniais identitários. E de que forma é que este refúgio te parece urgente neste tempo muito complexo que vivemos? O projeto surge de uma reflexão mais ampla e mais alargada sobre o conceito de habitar, como eu estava a dizer há pouco. Então, me interessa muito a forma como os seres humanos estão no mundo, desenvolvem projetos e estruturas, de alguma forma, para criar uma relação com o contexto. Me interessa, nesse sentido, o conceito de habitar, mais do que como construção, me interessa realmente a construção e o fato de estabelecer uma ligação, uma relação com o contexto, com o ambiente. E o refúgio é interessante como forma de habitar, porque não é uma estrutura arquitetônica fechada sobre si mesmo, definitiva e permanente. O refúgio é, de alguma forma, uma forma de habitar, uma estrutura permanente que tenha um certo tipo de permeabilidade com o ambiente local, com o ambiente, com o ecossistema. É algo que é construído também, muitas vezes, com materiais encontrados, não é? Nem sempre o refúgio tem o leque de oportunidades em termos de materiais construtivos da arquitetura clássica. É algo que é pensado um bocadinho a partir do contexto, contrariamente a uma lógica da arquitetura, que acho que é a lógica predominante, que pensa o projeto independentemente do contexto, independentemente dos materiais. No fundo, dos três autores que se candidataram, que estiveram nesta fase, tu foste aquele que, nesta última fase, de facto, adequou o projeto aos materiais que estavam no campus. Isso também foi valorizado pelo júri, o facto das visitas que tu fizeste ao campus terem contribuído para tu direcionares ou adequares o caminho da tua peça aos materiais. De que forma é que essas visitas foram importantes? O que é que tu encontraste no nosso campus? Essa proposta final que vocês veem aqui realmente foi pensada e idealizada a partir dos materiais que eu encontrei precisamente durante a visita do campus. Como podem ver, a estrutura é constituída por um material extremamente simples que está disponível no campus ao pé da Bastille, portanto só é um material de ferro e são simplesmente secções de tubos quadrados que estão disponíveis lá no campo da DST.
estrutura é inteiramente construída com um único material, que é um material que tem abundância lá e que provavelmente não está a ser utilizado, tá? Que era um bocadinho a proposta também do Prémio de Arte Pública. E podem ver como a inteira estrutura, que reproduz também uma estrutura de claustro, não é? De espaço interior, uma estrutura de claustro com um passeio por volta. Essa parte central é a parte onde vai ser instalado uma sorte de jardim. Acho que no claustro do Mosteiro de Tibães. Sim, o claustro é uma forma arquitetônica que me interessa muito em geral, porque é um espaço de refúgio para mim, um espaço de meditação, um espaço ao qual estou particularmente ligado. Em particular, os claustros que têm aquele espaço interior, aquele jardim interior, para mim sempre foram de forma emblemáticas, uma tentativa de criar espaços de meditação, de reflexão. Portanto, essa é a imagem por fora. Podem ver essa estrutura em tubos, não é? E esses elementos vegetais que vão, de alguma forma, ser utilizados na parte externa. A estrutura é acessível, não é? Portanto, a ideia de um refúgio que seja penetrável, por isso a ideia de uma escultura habitável. Por dentro, a estrutura é uma estrutura que se inspira precisamente à ideia do claustro. A parte interior da escultura do refúgio, não é? Portanto, um passeio com colunas, de alguma forma, que servem também para sustentar esse telhado, uma sorte de jardim interior, e esses elementos vegetais que, novamente, de alguma forma, recortam o espaço central. De que forma é que vemos aí também o escadório do Bom Jesus, que foi outro dos pontos em que tu te influenciaste? E, obviamente, o escadório do Bom Jesus é um dos landmarks, não é, da cidade de Braga. Essa é a estrutura do Bom Jesus, não é? Essa escadaria maravilhosa, que de alguma forma cria uma estrutura prospética que parece piramidal, com ângulos agudos, não é? Que se sobrepõem um ao outro. Eu tentei reproduzir ou me inspirar para construir essa parte do teto, não é? Que também é constituída por elementos que sobressaem do quadrado central do claustro, criando essa sorte de pirâmide, não é? Que reproduz um bocadinho, se inspira na visão prospética por baixo do escadório. Lourenço, interessa-te que a natureza se apropria do objeto, não é? Se apropria do objeto escultórico e não te incomodará se a vegetação ao longo do tempo for criando uma interação natural com o objeto, ou seja, como é que tu prevês a manutenção do objeto a esse nível? Então, a apropriação por parte da natureza é precisamente um dos objetivos do projeto, portanto isso não me incomoda, aliás, é exatamente o propósito. Essas estruturas tubulares do teto e laterais vão ser enchidas com terra e, com base numa pesquisa preliminar que eu fiz em Braga, existe uma quantidade bastante grande de espécies de flora espontânea local. O que é que eu entendo com isso? São espécies vegetais que crescem espontaneamente no âmbito no contexto urbano, em casas abandonadas, nos interstícios. Portanto, o que me interessa é exatamente que essa estrutura seja colonizada, literalmente, por espécies espontâneas locais. E os elementos mais altos também do teto vão ter uma interação muito grande também com espécies de animais. Portanto, vou construir estruturas que permitam a nidificação de pássaros, por exemplo. Acreditas que mais do que nunca, neste período em que estamos a viver, a arte de espaço público tem um papel importante, pode ter um papel importante na dinâmica das cidades, das comunidades, das sociedades? Acreditas que ela pode contribuir para que se democratize o acesso também à obra de arte, à arte, à cultura, ao belo, se quisermos? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos objetivos, das coisas que eu gosto mais de fazer quando trabalho no espaço público, aliás, um dos motivos pelos quais eu prediligo e gosto de trabalhar no espaço público é precisamente não como poderia ser mais fácil a ideia de chegar a um público mais alargado, portanto trazer
a um público mais alargado uma experiência estética, uma experiência de arte contemporânea. O que me interessa é precisamente a possibilidade de criar um público. Damos-te os parabéns, agradecemos-te muito e em breve nos veremos para começarmos a construir este sonho em conjunto. Obrigada, Lourenço. Eu que agradeço para a oportunidade de levar a cabo e concretizar um projeto tão interessante, e agradeço a Z Gallery e a DST Group, obviamente, para dar-me a possibilidade de fazer isso. É uma honra realmente poder trabalhar para vocês em Braga.